Bem-vindo ao vídeo de abertura da playlist JavaScript para a DOM. DOM significa Document Object Model e está relacionado com o JavaScript para a página web. Ora, quando o JavaScript foi criado, ele foi pensado originalmente para funcionar num browser, num navegador da internet. Desde então ele evoluiu muito e hoje em dia pode ser usado em múltiplas plataformas e até para diversas funcionalidades que não só a web. Mas a web continua a ser o local privilegiado para o JavaScript. Nesta playlist o que vamos fazer é esmiuçar o JavaScript a funcionar dentro de um browser e nas páginas web. Como vimos na playlist dos fundamentos, o JavaScript funciona no Node.js porque o Node.js cria um ambiente em que o JavaScript consegue ser interpretado. Isto é, os fecheiros que contêm o código de JavaScript, sendo executados com o Node.js consegue interpretar o código e as instruções que lá estão dentro. Desde que exista um ambiente para o JavaScript correr, ele vai funcionar. Então, neste quadro, entra também o facto de, em cada um dos ambientes, poder ser disponibilizado um conjunto de funcionalidades extra para o JavaScript. Neste caso, objetos especiais, classes, funções, entre outros. No caso dos web browsers, eles também contêm funcionalidades que permitem controlar o conteúdo de uma página web, que é algo que não acontece, por exemplo, com o Node.js, porque não tem o conceito de página web. Ora, o mais provável é tu teres entrado neste vídeo já com conhecimentos básicos ou até um bocadinho mais avançados de como usar o JavaScript num ambiente web, nomeadamente em páginas de HTML. Mas é sempre importante perceber o código genético das coisas, porque certamente crias muito código que funciona e até resolve os teus problemas, mas desconheces os pilares básicos desse funcionamento, e isso é importante. Para os browsers poderem interpretar o JavaScript, eles contêm um motor de interpretação, isto é, dentro da aplicação browser, seja ela qual for, elas têm uma parte do seu código que é um interpretador de JavaScript. Ora, no caso do Google Chrome, por exemplo, ele utiliza o motor V8, o famoso motor V8, que, por exemplo, é utilizado também com o Node.js. O Node.js foi uma extração do motor V8 para um ambiente à parte e o que permite fazer com que o JavaScript possa ser executado, por exemplo, num ambiente de um servidor web, que era algo que não acontecia anteriormente. O JavaScript é conhecido como sendo uma linguagem que é executada do lado do cliente, isto é, no próprio browser. Ora, no caso do Google Chrome, por exemplo, ele usa um motor conhecido como V8, como aqui está, não é propriamente um motor de automóvel, mas sim um motor de interpretação de JavaScript e, por sinal, é um dos mais utilizados. Já referimos aqui o caso do Node, mas também o muito aguardado Dino, que é o sistema que à partida virá substituir o Node e aperfeiçoar algumas coisas, melhorar outras, tem esse motor dentro do seu sistema que permite executar o JavaScript fora do browser. Já no caso do Firefox da Mozilla, que é outro browser, ele utiliza um motor chamado SpiderMonkey. Okay? E como podes verificar, à data em que eu estou a gravar este vídeo, qualquer um destes motores de interpretação está sistematicamente a ser atualizado. E no caso do Safari da Apple, eles utilizam também um motor próprio, o JavaScript Core. Ora, finalmente, o velho Internet Explorer, que contrariamente ao que muita gente acha, ainda há muita gente que usa, até por questões profissionais, porque não podem atualizar os seus sistemas, porque têm aplicações muito antigas que só funcionam nessas versões. O velhinho Internet Explorer tinha um outro motor chamado Chakra, que acabou por evoluir depois também para o interior do novo browser da Microsoft, o Edge. Mas atualmente o próprio Edge usa o mesmo motor do Google Chrome, o chamado V8. Eu não sei se o tenho aqui instalado, com certeza que devo ter. Se eu abrir aqui o Microsoft Edge, o que vai acontecer é o seguinte: se eu agora passar aqui todo este mambo-jumbo que aqui está, que são, vamos aqui tentar sair aqui, ok, não permitir, confirmar e continuar, não permitir, ok, isto aqui é sempre assim. Bom, o que é que acontece aqui? Se eu tentar abrir aqui um novo espaço para uma nova página e pressionar a tecla F12, eu vou abrir aqui, vamos abrir aqui o DevTools, e o que vocês vão ter a oportunidade de verificar é que ele é em tudo semelhante, se não muito, muito, muito parecido, com o mesmo DevTools que existe aqui no Google Chrome. Se eu pressionar o F12, nós vamos entrar nas ferramentas do programador. Aqui obviamente já tem uma apresentação ligeiramente diferente, mas reparem que entre um e o outro existem de facto muitas coisas muito semelhantes, ok? Então, o que é que acontece? O Edge ou o Google Chrome são duas boas ferramentas para nós podermos explorar o JavaScript a funcionar num ambiente web. Bom, antes de avançarmos com o estudo aprofundado do JavaScript no browser, vamos consolidar alguns conhecimentos muito básicos que depois iremos aprofundar acerca de diversas formas como nós podemos inserir o JavaScript numa página web. Ora, é sempre bom revisitar estes conceitos
ainda que de uma forma muito rápida. Porquê? Porque por vezes alguma dessa informação pode ter passado ao lado, ok? Vocês acham que, eventualmente, muitos de vocês podem achar que o JavaScript só se pode colocar no final de uma página web, e isso não corresponde exatamente à verdade. Da mesma forma que muitos podem achar que só se coloca no início. Bom, o JavaScript pode ser colocado praticamente em qualquer local de uma página web. E vamos então fazer aqui o seguinte. Eu vou aqui fechar aqui o meu browser por completo e tenho aqui já uma pasta que eu criei no mesmo local onde eu tinha os fundamentos, onde eu tenho todos os projetos aqui colocados. Eu tenho aqui uma JavaScript DOM que não tem nada. Então eu vou criar uma primeira pasta onde eu vou colocar aqui simplesmente 001. Okay? Vamos abrir aqui com o VS Code e o que nós vamos aqui verificar é o seguinte. Eu tenho aqui instalado já o Live Server, que me vai permitir arrancar uma página, é o suficiente para podermos ver o JavaScript em funcionamento. Então eu vou colocar aqui um index.html. É importante referir nesta altura o seguinte. Não existe este conceito de que JavaScript vai funcionar na web sem ter um HTML. Tradicionalmente o que é que vai acontecer? Mesmo nas aplicações que usam frameworks, como é o caso do React, ou que são bibliotecas, mas que depois podem evoluir para frameworks, mas o React ou uma biblioteca como o Vue.js ou o Angular necessitam sempre de um ponto de entrada, e tradicionalmente o ponto de entrada é um fecheiro index.html, que depois tem nomeadamente o quê? Eu vou colocar aqui uma estrutura básica de um fecheiro HTML. Normalmente essas aplicações de JavaScript têm um fecheiro de entrada que é o index.html, que tradicionalmente tem aqui um div, que tem um determinado ID, pode ser app ou qualquer coisa do género, ok? Isto escrito desta maneira, e depois o JavaScript é injetado aqui no meio desta porta de entrada e toda a aplicação vai funcionar dentro deste div, ok? Então é isso que acontece na esmagadora maioria dos casos. Ora, eu vou deixar ficar aqui um parágrafo simplesmente com o olá HTML, ok? Isto é HTML, mas reparem o seguinte, nós podemos colocar script de JavaScript em fecheiros separados, podemos colocar e importá-los para o interior de um HTML, poderemos colocar código de JavaScript dentro do próprio fecheiro de HTML. Então, uma das formas que nós podemos usar é colocar a tag script no head, e reparem que aqui quando eu escrevo script ou script, eu tenho duas opções, tenho esta do source e esta que aqui está. Esta que aqui está vai abrir um espaço de um elemento dentro do qual eu posso escrever código de JavaScript. Ora, para não fugirmos muito àquilo que vimos durante a playlist dos fundamentos, se eu escrever aqui console.log olá JavaScript, o que é que vai acontecer? Esta instrução que aqui está, ou esta classe console, também existe, também está disponível dentro de um browser, à semelhança do que acontece com o Node.js, que foi o que nós utilizámos, o ambiente que nós utilizámos para executar JavaScript quando executámos fora da web. Ora, neste caso, como vamos executar dentro de um browser, nós temos que estar sujeitos a utilizar os recursos que o browser nos fornece para executar JavaScript. E neste caso ele fornece-nos este recurso também. Então o que é que vai acontecer neste caso? Se eu agora executar aqui com o Live Server, a página vai ser aberta aqui dentro do meu browser e vai aparecer aqui um Olá HTML. Se eu pressionar aqui o F12, o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui normalmente um erro relacionado com o carregamento de um favicon. Normalmente aqui o Google Chrome faz esta leitura, mas reparem que aqui na parte da consola, que vocês podem ver aqui em baixo, ou então clicando aqui em cima, aparece aqui o Olá JS que eu escrevi, indicando inclusive em que linha é que ele está escrito dentro do meu index.html. Aqui o Live Reload Enable está relacionado com o Live Server e depois temos aqui então este erro que não nos interessa. Bom, posto isto, o que é que acontece? Na maior parte dos casos, o que nós vamos verificar aqui, para além de podermos operar alterações dentro do HTML e dentro dos elementos do HTML, nós vamos às vezes testar aqui alguns resultados para verificar se estamos a chegar a uma determinada parte do nosso script. Bom, mas voltando aqui ao nosso script, nós podemos também colocar aqui o seguinte. Reparem, eu posso ter aqui início, vamos colocar aqui mais simples, início da página. Sem acentos, não interessa. Okay? Eu posso pegar aqui neste bloco de script, colocá-lo, por exemplo, aqui no body e colocar aqui meio da página. E posso colocá-lo, inclusive, cá no fundo. Atenção, nunca depois do body, ok? Nem nunca depois do HTML. Terá que ser sempre antes do body. Portanto, podemos colocar dentro do head ou então dentro do body. E vou colocar aqui fim da página. Bom, o que é que vai aparecer aqui na prática no meu documento?
Reparem, ele já refrescou automaticamente e aparece aqui início da página, meio da página, fim da página. Isto porquê? Porque à medida que o HTML vai sendo interpretado, ele vai sendo interpretado por uma sequência e neste caso a sequência diz-nos que é para fazer um console log, isto é, escrever na consola, é a expressão que eu colocar aqui dentro e, portanto, ele vai colocar esta expressão aqui dentro. De qualquer das formas, nós podemos também fazer o seguinte, podemos criar um fecheiro de JavaScript e carregá-lo para o interior da nossa página. E aí teremos que ter alguma atenção. Porquê? Porque a localização do seu carregamento vai ter muita influência. Iremos ter a oportunidade de ver isso. Quando eu escrever aqui script, eu vou optar pela opção source. E aqui na opção source, eu vou poder indicar onde é que está o meu fecheiro de JavaScript. Se eu aqui dentro quiser criar uma pasta específica para fecheiros de JavaScript, eu vou colocar aqui JS, eu posso criar lá um fecheiro que eu quiser. Ele pode ter o nome que bem me apetecer, pode ser o app.js, por exemplo. E aqui no app.js eu posso colocar console.log, estou num ficheiro externo. Simplesmente assim. Portanto, o que é que vai acontecer? Se eu carregar este fecheiro para o interior do meu index.html, ele vai ser de imediato executado. Porquê? Porque contém ali o código logo pronto a ser executado, de facto. Ora, eu para entrar aqui, eu vou ter que definir o caminho, ora, js/app.js. E, portanto, se eu agora for aqui novamente ao meu código, reparem que eu aqui já estou a ter a repercussão da minha alteração. Estou num fecheiro externo. O que é que aconteceu aqui? Neste caso já não temos o nosso index.html, mas temos a indicação de que este código foi executado a partir do app.js na linha 1. É importante que, e nós vamos fazê-lo, é importante nós sabermos interpretar a informação que vai aparecer aqui nas ferramentas do programador. Porquê? Porque muitas das vezes é ela que nos salva no que diz respeito ao debug e ao encontrar dos bugs dentro do nosso código. Obviamente que se eu pegar aqui neste script, eu posso também colocá-lo a ser importado, por exemplo, no final aqui da nossa página. E tradicionalmente essas são as duas localizações mais predominantes, ou carregado no início ou carregado no final, sendo que o posicionamento do carregamento do fecheiro de JavaScript vai ter influência depois na forma como nós podemos, por exemplo, executar funções, ter a noção da existência de determinados elementos dentro do HTML, etc. Nós iremos com certeza falar sobre todas estas matérias de forma bastante esmiuçada ao longo desta playlist e eu espero contar com o teu apoio e com o teu acompanhamento nesta jornada.